Dourados tinha muitas pessoas assim interessantes, notáveis na sua área, né? Porque, como disse, Dourados nunca teve caipira, matuto. Todo mundo aqui veio de São Paulo, veio do Rio, veio do Norte, veio do Sul. Enfim, eram pessoas vividas, quer dizer, que praticamente conheciam a vida nos outros lugares e sabiam o que era bom e o que era ruim, como se defender. E entre essas pessoas havia um preto velho chamado Viação. Era alto, magro e tinha 3 dedos da mão direita decepados. Então, quando a gente perguntava para ele o que era aquilo, ele dizia: isso aqui foi para defender a pátria. E então ele era veterano da Guerra do Paraguai. Ele disse para nós, contava para as crianças, as histórias das batalhas, da tomada de Tororó, contava do Duque de Caxias, que não chamava ninguém soldado tal, mas falava companheiros brasileiros. A soldadesca adorava o Duque de Caxias. Pois bem, então ele teve em várias batalhas, e aí ele cortou esses dedos e ficou de quarentena numa fazenda em Jardim. De lá ele veio com a tropa e esteve na célebre batalha de Cerro Corá, perto de Ponta Porã, onde o general Solano Lopes, presidente do Paraguai, foi morto por um brasileiro. Ele então assistiu praticamente à morte do Lopes e contava aquilo com orgulho, diz que era um homem muito valente, morreu como um herói. E o Viação então era a alegria da gurizada, porque ele tomava umas pinguinhas e ficava alegre. Então imitava a onça, imitava o urubu da carniça, imitava o uivo do lobo, contava do saci que rondava a casa dele. Enfim, era aquela alegria quando o Viação aparecia. E o coronel João Vicente Ferreira, que tinha sido depois o primeiro prefeito de Dourados, era um fazendeiro muito bom, tudo deu para a Viação uma égua. E essa égua deu cria, então a Viação vinha magrinho, de pé descalço, ele sempre andava, não andava com calçado, aquelas calças arrastando no chão, e um ponche vermelho, e nós chamávamos aqui de puitã. Puitã quer dizer vermelho em Guarani. Então vinha com o puitãozinho dele surrado e chegava com a bolsinha na garupa, onde ele trazia mandioca, jaracatiá, banana, e ele plantava pêssego. Então trazia pêssego para vender. Vendia essas coisas a troco de açúcar, fumo e sal e pano para fazer roupa. Todo mundo queria bem o Viação. Era a alegria da família. Todo mundo chamava ele para almoçar, para comer, e o Viação era querido de todos. O cabelo dele bem engrudinhadinho e já meio branqueando. Então ele falava: que idade você tem, Viação? Olha, negro quando pinta é 3 vezes 30, quer dizer, 90 anos. E assim ele foi vivendo e foi, por assim dizer, transmitindo àquela criançada um sentimento de amor ao Brasil. Então ele contava que nos outros lugares que ele viu, nunca viu um lugar tão lindo como esse, aquelas matas enormes. E o rancho dele era perto do Jaguapiú, ali onde hoje é a lagoa da colônia estadual Itaporã. Ele tinha lá o rancho dele bem no meio da mata, peroba bem alta ali. Ali você chegava no rancho dele, ele era anigado com uma terena, uma índia terena. Velhinha também. Mas ali no rancho dele tinha um pilão onde ele socava o arroz. Ele era especialista em fazer farinha de beiju, quer dizer, uma farinha de milho que ele torrava, ficava aqueles beiju grandes. Ele trazia e vendia.
E também tinha uma plantação de batata, mandioca, banana ouro. Era o único lugar aqui que tinha banana ouro. Era uma banana parecida a banana maçã, só que era menor. E doce, que era uma beleza, banana ouro. E ele vendia as mudas. E o Viação também, ele era pobre, ele vendia muda de erva. Erva, ele arrancava no cativeiro a muda, enraizada, e vendia. O pessoal que plantava erva. Porque erva era a grande riqueza aqui de Dourados. E uma vez veio uma lei da Companhia Mato, que era a tirana dessa região, proibindo a venda de comercialização com muda de erva. E pegaram o Viação e prenderam, porque ele estava vendendo. A cidade em peso se levantou e arrancou o Viação da cadeia, e o habilitado da companhia sumiu de medo de ser também linchado. O Viação veio chorando, alegre, e continuou a vida dele naquela mesma rotina de sempre, sempre distribuindo alegria e sempre falando bem do Brasil, da pátria, enfim. Um belo dia, o Viação chegou numa casa, tomou uns traguinhos, tudo, e no sair caiu morto. Morreu o Viação. E sepultaram ele, foi velado na igreja. E sepultaram ele lá no cemitério, perto do Cruzeiro. E lá perto do Cruzeiro, então, tinha uma cruz feita de aroeira, escrito gravado assim cortado a coisa, o nome Viação e a data da morte dele. Passaram-se os tempos, eu estava estudando, quando cheguei me contaram essa triste história. E eu gostava muito do Viação, fui no cemitério visitar o túmulo dele e acender uma vela para o nego velho. Tudo bem. Passados uns tempos, aquela cruz sempre estava ali, aquela enorme cruz de aroeira, mostrando o lugar onde o Viação dormia. E veio um prefeito aqui, renovando o cemitério. E o que fez? Arrancou todos aqueles túmulos e colocou as ossadas naquele fosso comum. E entre os que foram para lá, foi também o Viação. Quando eu soube daquilo, me revoltei. E fui com a Neuza lá olhar. Ficamos revoltados, aí nós fomos perguntar por que tinha feito aquilo. Porque não tinha direito à sepultura, que eles, enfim, trouxeram uma dessas leis absurdas, mostrando que ele não tinha direito, por isso tiraram. Então eu pensei, Dourados, que era tão rica, não tinha nada para dar ao pobre, nem no dia da morte dele. Até o túmulo violado. E eu e minha senhora combinamos e doamos 4 hectares, hoje lá no Parque da Nação, e escrituramos a prefeitura para que fosse ali feito um cemitério de pobre. Só podiam ser sepultados ali os indigentes, aqueles que não tinham ninguém por eles. Com uma condição, não podiam ser exumados. Ali não podia ser feito mausoléu nem túmulo de luxo. Era cemitério para os pobres. Cemitério Nossa Senhora de Fátima. Foi o nome que nós damos. Pois bem, isso foi na década de 40. Não, na década de 60. Pois vocês acreditam que até hoje a prefeitura, eu mandei medir, isolei, vocês acreditam que a prefeitura até hoje não fez nada, não inaugurou, porque os compromissos eram esses. Ninguém podia pagar nada, tinha que fazer um templo para culto ecumênico, quer dizer, toda a religião chegava ali, fazia o seu culto, e ninguém podia exumar ninguém, porque os túmulos eram perpétuos até o fim do mundo. Esses 4 hectares, agora esse ano passado, a doutora Lóia, vice-prefeita, veio pedir a metade para uma fundação da igreja luterana, que queriam fazer um orfanato, não é orfanato,
um patronato para educar menores, etc. Então lá eles estão construindo, eu concordei que doassem 2 hectares, a metade da área. Isso, esse cemitério, essa área, nós doamos em homenagem ao Nego Velho em Ação. Que Deus tenha a sua alma entre os justos.